Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje a gente vai matar saudades dos puristas, dos punks, dos beats, os fãs do Meia Pantufa, assim. Eu gostava mais lá em 2021, porque hoje a gente vai ter um episódio sem edição, um blocão daqueles de, o episódio sai na segunda e a gente tá gravando no domingo, porque o negócio foi domingo de manhã e a gravação foi domingo à tarde. Vai ser mais ou menos nesse modelo. Então perdoem aí nossos nossos erros, as nossas engasgadas. Às vezes a gente fala e fica esperando porque acha que o editor vai cortar e não vai cortar. Tem todo esse processo aí. Vocês sabem que de vez em quando acontece, né? Mas a gente preferiu fazer assim do que falar, não, vamos pular uma semana. Até porque a agenda tá apertada, né? A gente tava aqui fazendo a agenda, o calendário e pensando que não vai dar pra cobrir todos os filmes, todos os indicados a melhor filme, né? A gente tá, o filme sai tal dia, a gente vai de tal jeito. Mas um dos filmes tem 4 horas de duração, tem intervalo pra banheiro na sessão, imagina aquela... Então, assim, a gente vai tentar cobrir o possível, a gente tá seguindo a nossa maratona de tentar assistir todos os 10 filmes, comentar todos os 10 filmes, a gente tá quase lá. Hoje a gente vai pro antepenúltimo, né, se as minhas contas estão certas. A gente vai falar hoje de Nickel Boys, que é baseado num romance, mas eu vou passar essas informações depois da vinheta, né? Hoje a gente fala de Nickel Boys, indicada a 2 Oscars, no Meia Opinião. Meia Opinião. Nickel Boys é baseado num romance do Colson Whitehead, um romance premiado. O Colson Whitehead é ganhador do Pulitzer, né? Pra quem não tá familiarizado com ele, talvez vocês saibam sobre The Underground Railroad, que é uma série que fez bastante barulho na crítica quando ela saiu, alguns anos atrás. Acabou sendo cancelada porque não engajou com o público por algum motivo, mas às vezes acontece essas coisas, né? Vocês sabem como é que é. E o Colson Whitehead é o escritor desse romance, que foi adaptado para essa série. E ele escreveu também Nickel Boys, que baseou o filme aqui do Ramel Ross. Esse é o primeiro longa ficcional do Ramel Ross. Ele tem um curta e ele tem um documentário, mas ficcional. Esse é o primeiro filme dele. E aqui ele narra a história de 2 garotos que são condenados por alguns crimes. No caso, o nosso principal protagonista aqui, ele é condenado por um crime que, na verdade, ele não cometeu. Ele pega uma carona com um ladrão de carro, sem saber que o cara é ladrão de carro, e por ser menor de idade, ele é levado a um reformatório, ao reformatório Nickel, que é Nickel Academy, né? Essa que é a ironia, é como se fosse uma escola, Nossa. É um nome de escola. Ele é levado para aquela escola maravilhosa, Nickel Academy, e ele era um jovem brilhante, com um enorme futuro pela frente. Inclusive, a carona que ele pega, ele tava indo se inscrever na faculdade com 16 anos, assim. Era um curso técnico numa faculdade, mas era isso. E aí ele vai parar nesse reformatório na Flórida nos anos 60, que era brutal pra pessoas negras. Ao contrário de hoje, que a Flórida é um lugar bem tranquilo pra pessoas negras nos Estados Unidos, né? Na época era bem brutal. E aí lá ele conhece esse amigo e eles vão passar por essa experiência, essas provações de tentar sobreviver à Nickel Academy juntos. Bom, o filme foi indicado a 2 Oscars, sendo um deles melhor filme, por isso ele está aqui na pauta de hoje. Sem mais delongas, eu vou começar com Gustavo Azevedo. Gusta, Nickel Boys, fala um pouquinho sobre essa produção da Plan B, né, gente? Vamos apontar aqui que esse filme é da produtora do Brad Pitt, que já ganhou o Oscar por 12 anos de escravidão, então a gente sente aqui uma profundidade temática em volta da produtora que acaba se repetindo aqui também com Nickel Boys. Gusta, fala um pouquinho sobre o filme. Nickel Boys é o tipo de filme que dá a impressão de que não teve a
a expressividade necessária pro Oscar, né? Porque é um tipo de filme que tem... É um filme muito bonito, é um filme muito bem atuado, é um filme que tem um tema muito relevante, ele tem algumas engenhosidades ali dentro dele que são diferentes, diferenciam muito ele dos outros filmes, e é estranho não ter visto ele ter mais burburinho, sair um pouco mais, né, da bolha. Ele acabou ficando com uma cara um pouco mais só como um filme experimental, um filme muito diferente, um filme muito fora da caixa, e eu fiquei com a impressão de que ele não teve a notoriedade que precisava, porque tem outros filmes ali na lista que estão bem inferiores à qualidade aqui de Nickel Boys, e eu acho que deveria ter uma expressividade melhor. Tanto eu é sempre que eu acho que você vai falar Nickelback, é tão ruim falar o nome desse filme. Você vê a expressividade do Nickelback, que é tipo assim, o anti-Nickel Boys, né? Uma banda canadense branquela de rock sem sal. Eu falei em alguma... Não falou não, é porque toda vez que vem um Nickel, fala tá. Nickel, eu acho que você vai falar Nickelback. Eu acho que eu tô com medo de cometer esse erro também. Por sinal, eu já fui num show do Nickelback, tá? Paguei para ir. Tristeza. Cara. Agora pode ser que eu fale Nickelback agora. Mas enfim, o Nickel Boys, ele não teve tradução, né, no Brasil. Ficou Nickel não que Boys eu tenha mesmo. Visto. Porque, ele que eu pesquisei também, ele ficou sem tradução. Mas se tem uma tradução, a gente já tem aí nossa equipe de pesquisa indo atrás, enquanto a gente tá gravando. Os Garotos do Níquel, uma aventura perigosa. Fica aquela coisa meio... como é que é o nome daquele filme baseado na obra do Stephen King? Do Corpo. É porque o conto chama o Corpo. Grandes Amigos. Não lembro, não. É isso aí. Você decide fazer isso no episódio ao vivo. No episódio ao vivo. Gente, é sempre assim. Sempre que tem episódio ao vivo, eu erro o nome de todo mundo, o nome de todo autor. Quero buscar referência que eu não tenho, mas é isso. Enfim, eu acho assim, o Nickel Boys é o tipo de filme que deveria ter um pouco mais de expressividade dentro da premiação, porque eu acho ele um dos filmes mais diferentes da lista. Ele tem essa pegada de... Acho que o Luiz não falou tanto, mas ele é um filme gravado como se fosse em primeira pessoa. Então, é como se você estivesse vendo ali naquela visão meio videogame, assim. É como se a câmera acompanhasse o olhar dos protagonistas. Em um primeiro momento você acha que ele vai acompanhar só um dos protagonistas, mas ao longo do filme ele vai intercambiando a visão dos dois. E eu acho que essa visão é justamente o que constrói os laços entre os dois protagonistas. É uma visão, essa observação das ações do outro com relação ao que ele está fazendo, né? O que cada um deles está fazendo. Então isso eu acho que é uma das maiores diferenças. Inclusive eu fiquei pensando no filme todo, assim, nenhum filme de videogame fez isso, porque seria tão óbvio, né? Tipo, já fazer uma coisa... Tipo assim, eu vou fazer o filme do, sei lá, do Call of Duty. Eu faço com esse estilo, sabe? De primeira pessoa. Eu vou fazer o... Teve... Não é um game, né? Mas teve um momento, uma cena de Bad Boys 3 que fez exatamente isso. Eu não vi o filme, mas eu vi porque viralizou no Instagram. Virou backstage, o making off viralizou pra ver se as pessoas iam no cinema. O making off é mais legal que o filme, parece. A gente não cobre aqui, né, esse filme. A gente vai ter que fazer especial Will Smith daqui uns dias. Mas, que não é uma má ideia, não. Mas, enfim, acho que ele não ganhou essa expressividade justamente pelo propósito de ser um pouco mais artístico do que os outros. Ele é um pouco mais fora da casinha, no sentido de as pessoas não estão acostumadas a assistir esse tipo de filme, e é aquele tipo de filme que não é para um espectador que está desavisado. É importante você saber um pouco o processo, ou saber um pouco antes como ele vai ser recebido por você, porque em determinado momento eu percebo que eu sinto falta das interações às vezes. Então, como ele tem essa engenhosidade de ser feita em primeira pessoa, e a gente não tem você não vê um ator interpretando ou reagindo às ações do outro na tela no mesmo momento. Então é como se você estivesse assistindo aquelas fitas de teste. Tem muito essa pegada meio assim, a câmera olhando o ator, entregando tudo que ele tem,
pra câmera direto, pra você, né, pro espectador. Então a gente não tem a reação do outro ator com relação ao que o personagem dele tá sentindo. Então isso te tira várias vezes do filme e você precisa voltar pra história e entender, cara, a reação faz parte da minha experiência. Então é uma coisa muito mais, assim, profunda na experiência de cinema. Eu acho que esse é o ponto que pode tirar um pouco as pessoas do filme. E eu acho que é por isso também que ele não teve tanta entrada e ele não fez tanto sucesso, porque apesar dele ter uma novidade, apesar disso ser uma coisa nova e atrai, né? É uma novidade, é diferente, foi feito dessa forma e tal. Não é uma coisa assim empolgante demais, ela não deixa o filme enérgico por isso. O filme, por outro lado, ele fica muito mais subjetivo, muito mais interiorizado, muito mais difícil de ser visto. Eu acho que esses são os principais pontos do filme não ter tanta expressividade e do filme não ter conquistado tantas pessoas, porque eu vi muita gente comentando, que filme chato, que filme lento, não gostei de como ele foi conduzido. Por quê? Porque realmente é uma novidade, é uma coisa diferente do que a gente está acostumado. E nesse ponto de não ter a reação instantânea dos personagens que estão contracenando, pra mim é um pouco frustrante em alguns momentos. Mas, se vocês olharem, por falar em making off, né, a gente tava falando do making off de Bad Boys, se vocês olharem o making off desse filme, os atores vestiam as câmeras, né, eles colocavam aqueles estruturas assim pra ficar com a câmera, então eles reagiam e a voz que tá no filme é em tempo real, então eles estavam interagindo de fato, só você não sabe que eles estavam lá, porque na minha cabeça era um cameraman se fazendo um movimento lá. Mas, no fim das contas, os atores todos estavam lá. E eu acho que esse é um filme que exige muito dos atores. É um filme que exige muito do acting. E tem muita entrega, tem muita dedicação. Eu acho que em vários momentos, assim, você tem aqueles monólogos, né? Que eles ficam divagando sobre a situação deles, sobre a relação de cada um deles. Que ele tem com a mãe dele, que o Elwood tem com a mãe e tudo mais. E uma coisa assim, pra finalizar, que eu gostei muito nesse filme, a subjetividade do tema. O tema não é tratado com chavões. Os momentos mais delicados do filme, eles são tratados com uma certa delicadeza. Eu não acho que ele para o filme pra poder usar daquele recurso narrativo, sabe, expressivo, e a trilha sobe, e aí você constrói uma narrativa na cabeça da pessoa pra ela entender que o racismo é ruim, sabe, não tem... É tudo mais na sutileza, assim, me lembra muito o Ainda Estou Aqui nesse ponto, assim, de muitas vezes você deixar os momentos que, no caso do Ainda Estou Aqui, os momentos que a ditadura oprime mais aquelas personagens, né, principalmente da Fernanda Torres, numa ambiguidade, no não dito, numa forma de talvez até esconder o que é de fato a opressão, né, o momento da violência, às vezes é escondido isso. Então, aqui também tem muito. Você tem cenas de, eu tô quase chegando no meu momento de ser oprimido ou no momento de ser violentado, mas isso não aparece. Isso tem como se fosse um lapso e eles usam isso na estrutura do filme pra criar essa ambiência poética. Eu gosto bastante disso porque não fica aquela forçação de barra. No fim das contas é um filme excelente. Eu acho que ele tem o seu ritmo um pouco mais lento, ele é mais difícil de acesso, digamos assim. Eu acho meio bobo falar isso porque todo mundo pode acessar qualquer coisa. Mas eu acho assim, ele é mais difícil das pessoas quererem assistir mesmo pela estrutura, sabe? Não porque ele vai ser difícil de ver, mas porque pode gerar esse incômodo. Mas quebrem esse preconceito, se vocês tiverem, de assistir um filme que é gravado de uma forma diferente e de uma forma mais poética, talvez, né? E quebra essa barreira porque vale muito a pena. Eu acho que Nickel Boys deveria ter sido indicado, inclusive, a mais categorias. E eu nem vou falar qual que é o filme que deveria cair pra ele ter pegado as indicações, porque a gente já porque é aquela coisa, né? Você tem... vai afastar quem tá muito acostumado a um olhar mais tradicionalizado de cinema, né? Tradicionalizado, assim, na visão americana industrial de distribuição global de cinema.
Se a pessoa que vai achar Conclave extraordinário não vai ter dificuldades com Nickel Boys, entende? Porque eu acho que é um pouco esse parâmetro, assim, porque Conclave... Não tô falando que Conclave é uma bosta, não, mas assim, Conclave é um filme muito mais tradicional no contar da história do que o que a gente tem aqui, né, em termos de estrutura. Lucas, e aí? Manda brasa sobre Nickel Boys. Inclusive, eu tô com uma lista aberta aqui, tem algumas imagens dos filmes que eu tava buscando uma imagem que eu gosto aqui do Nickel Boys. E tô com a lista aqui, né, de melhores filmes, de melhor filme do Oscar. E aí tem um take aqui de Conclave, que é exatamente o conto da Aya, gente, que é eles tudo de guarda-chuva, visto de cima, assim, ó, é o conto da Aya. Lembrei do Gusto. Mas enfim, só pegando o gancho aí do Conclave. Nickel Boys, cara. Eu tô bastante com Gusto até certo ponto, que eu acho que eu não gostei tanto, assim, do filme quanto ele, mas vou falar primeiro do que eu gosto no filme. Eu gosto desse aspecto experimental que ele tem, mas eu confesso que essa coisa da primeira pessoa me incomoda bastante. Até porque eu nunca gostei nem de jogo em primeira pessoa. Eu detesto jogo em primeira pessoa. Eu detesto jogo em primeira pessoa. Eu já não, deixa pra lá. Eu nunca fui o cara de jogar CS, eu nunca fui essa pessoa. Então eu nunca gostei dessa abordagem já, de cara. E aí quando o filme começa, você dá uma estranhada. Mas eu gosto do caráter experimental, de tudo que esse filme tenta fazer, da forma que ele conta a história, a maneira como o roteiro é amarradinho. Uma coisa que o Gustavo falou que eu gosto bastante no filme é isso, ele não tenta ficar te dando aquela aulinha, ele trabalha em cima das sutilezas, ele tá contando a história daquela pessoa naquele contexto e você vai tirar suas próprias conclusões a partir dos eventos que vão se acontecendo ali. Você não precisa ter alguém que vai sentar e falar assim, vai fazer um discurso do Morgan Freeman, sabe? E eu gosto muito disso, por isso que eu gosto muito dos filmes do Clint. Eu acho que ele consegue abordar isso aí muito bem. E é uma coisa que Nickel Boys faz muito bem aqui também. Você não precisar parar pra, né... É o que a gente comenta, que eu não lembro qual filme que foi, acho que é o Histórias Cruzadas, né, que o Luiz fala que é Racismo for Dummies. The Help, né, com a menina lá, tá agora gravar ao vivo. É isso aí. Então, assim... Eu ia falar da Cota Dele, mas eu acho que... Não, é que tem a Emma Stone também, mas eu esqueci quem que é a empregada lá do The Help. Aquilo é... o filme, a jornalista que é a heroína lá. É Amanda não, Seyfried. Amigo, é uma atriz negra. É atriz tipo preta. Ignora, vai, Lucas, é isso Enfim. mesmo. Histórias Cruzadas é racismo for... Sabe? É terrível. Então, assim, eu gosto de como eles amarram a história, de como eles vão contando todos os eventos, como as coisas vão se desencadeando, e tudo é bem amarradinho, contando a vida dele ali. E você sente aquela angústia, né, de um jovem que já tá inserido ali num contexto muito difícil ali naquela época, muito difícil ali pra ele, e que de repente você vê, não, mas ele tem um futuro legal, a gente vai ver as dificuldades que ele vai enfrentar, mas vai dar tudo certo, ele vai conseguir ir pra faculdade? Não. E aí acontece toda essa virada, e o filme tem toda essa fase mais pesada da vida dele que vai acontecendo. E eu acho isso muito bem abordado. Então, assim, o que eu mais gosto no filme, além desse caráter experimental dele, é como ele amarra o roteiro e como ele conta essa história com essas sutilezas que o Gusto já começou falando. Mas, e assim, eu gosto de... Tem uma coisa engraçada nesse filme, que ele começa ali em primeira pessoa, né? A gente tá sempre tendo o olhar do nosso protagonista. E isso me incomoda porque eu já não gosto mesmo disso, desde os videogames ali, mas essa questão de você realmente não... O Gusta foi no ponto certo ali pra mim. Que você não tem a reação, né, do personagem, você não tá vendo como é que ele tá reagindo às coisas, isso me incomoda um pouco no filme, mas ao mesmo tempo isso gera uns takes, uns momentos ali de fotografia muito bonitos, assim, quando ele olha no reflexo no espelho, quando ele olha ali no retrovisor, e isso dá uma identidade pro filme, te coloca meio que na pele ali do personagem, né? Que é o que o filme tenta fazer, né? Emular como se você tivesse o mais próximo possível, sentindo que ele é o mais próximo possível, claro, né? Que, né? Colocando todas as medidas possíveis aqui, mas todo mundo entendeu, né? Enfim. Então, assim, eu gosto de toda essa abordagem que ele tem, mas essa coisa da primeira pessoa me incomoda. Só que ele alterna isso, né? Ele não fica o filme inteiro em primeira pessoa. Chega um momento do filme que você tá ali só acompanhando o olhar do protagonista em primeira pessoa. De repente a câmera começa a alternar
e você começa a ver o rosto dele, é uma coisa... Mas isso, fica, né? Eu gosto ele vira uma outra primeira pessoa, vira um filme de duas pessoas. Ele vira uma outra primeira pessoa. Mas eu acho legal quando a gente começa a ver ele desse outro olhar, porque é meio que como se a gente estivesse vendo ele pela primeira vez, sabe? E fica uma coisa meio estranha, assim, peraí, quem que é? Ah, é ele. Só que eu não tava vendo ele ainda, e, sabe? Eu gosto dessa sensação que o filme causa. Mas, de resto, eu acho também a única cena meio... de reação que a gente tem, né? Porque é a única cena que a gente vê duas vezes, assim. É quando a primeira vez que a câmera muda de personagem, que é aí, opa, então esse é o Elwood, então é daqui que a gente vai acompanhar a história, e ele passa a revezar, né? Então, assim, eu acho que o filme ele tem muitas coisas interessantes, mas no geral eu acho, sim, o filme meio parado, e no geral essa abordagem em primeira pessoa aí me incomoda um pouco, me tira um pouco do filme. Eu achei engraçado vocês dois estarem falando aqui, sei lá, 20 minutos, alguma coisa assim, e não aparecer nenhuma menção à Conta Comigo, nem a Sonho de Liberdade. Era Conta Comigo que eu tava falando no começo, do Stephen King. Ah, era? Era das crianças? O corpo, eu falei o corpo, mas eu esqueci o nome do filme. Tá. Hoje, se for falar de esquecimento, a gente tá aqui desempregado, perdendo Não, e vocês querem passar vergonha? Porque vocês estavam falando da Viola Davis lá no Histórias Cruzadas, ou era do Octavia Spencer? Dois nomes altamente reconhecidos. Octavia Spencer. Eu tava tentando lembrar do Octavia Spencer. Não, na verdade, eu tava tentando lembrar da Emma Stone, que eu confundi com Eu não lembrava nem que tinha Viola Davis lá. Eu tava tentando lembrar e eu tava Spencer. Ai, meu Deus. Que Enfim. Esse filme... Cara, pra quem embarca em Conta Comigo, embarca em Sonho de Liberdade, é muito similar, assim, né? Eu acho que... se você for pegar a história dele, né? Agora, como o filme é filmado, sem dúvida que é muito diferente. Eu acho que até por isso, na verdade. Eu acho que justamente... Claro, tem o fator experimental, tem o fator artístico da coisa, mas eu acho que justamente pra não soar como uma história repetida, já que essa questão de falar sobre reformatórios, ou sobre cadeias, ou sobre injustiças, essa é uma coisa que já foi muito retratada no mainstream americano, inclusive. Estou pegando dois enormes exemplos, que são Sonho de Liberdade e O Conta Comigo. Curiosamente, os dois de Stephen King, né? A gente já tem aqui uma estrutura de história, muitas aspas aqui, pessoal, mas manjada, né? Porque é claro que o Nickel Boys, ele tem fatores que vão além do ficcional do cara branco do Maine, né? O cara tá falando sobre racismo estrutural, sobre sistema sistema racial, sabe? Ele tá falando sobre sistemas de preconceito que vem do governo ao policialzinho de beira de estrada. Então o filme acaba tocando tópicos muito mais profundos dentro da sua história central, da história de dois garotos, assim. Esse filme me passou uma impressão muito estranha no começo, assim. Eu tava um pouco incomodado quando o filme começou, sabe? No primeiro ato, porque eu tava com uma impressão, assim... que depois ainda bem se provou errada, enganosa, mas eu tava com uma impressão no começo quase que de um filme de cota, sabe? Do sentido de que a academia coloca um filme como Nickel Boys ali pra poder falar que ela é diversa, pra poder falar que ela é progressista, e de você ter mais um filme, sabe, meio ensaiado, porque é um filme sobre a perspectiva de um cara negro que vai falar dos anos 60, que vai falar sobre o sistema de direitos civis, sabe, que vai, sabe, babar no Martin Luther King de novo, e que vai criar aquela... vai falar sobre Selma, vai falar... Então, assim, que evidentemente são temas importantíssimos que devem estar sempre em pauta, mas a gente falando tanto da hipocrisia da academia com Emília Pérez, né, a gente tem batido tanto nessa tecla, e o filme começa a me dar um pouco essa sensação de... Beleza, o filme só está aqui porque a academia precisa provar pros outros que ela é diversa. Já que o filme vai de novo repetir o tema dos direitos civis, já que o filme... Porque tocar em direitos civis hoje pra academia é muito mais simples do que tocar nos problemas atuais, sabe? Porque você pega ali o dilema do Judas Messias Negro. Existe uma discussão muito grande na esquerda sobre como é que a galera permite que um filme como Judas e o Messias Negro seja feito e seja bem divulgado e tenha grandes atores e vá pra Oscars e não sei o quê. Permite porque hoje em dia isso não ataca o sistema, isso passa a impressão de que esse é um problema das antigas, sabe? De que os reflexos de hoje são muito menores do que os reflexos atuais, sendo que os reflexos de hoje são horríveis também, gente. A gente tem
fascistas literais no governo americano desde o mês passado, assim. Então, assim, parecia um pouco que o filme, quando ele começou, ele me deu um pouco essa impressão de descambar pra uma coisa que tá ali pelo tema e não pelo filme, sabe? Que tá ali só pra academia pagar de boa zona pros outros. Eu não tô jogando a culpa no diretor, tô jogando a culpa de montar a lista do Oscar, sabe? Mas eu fiquei muito feliz que isso se desfez depois, porque o filme construiu esse pano de fundo, estabeleceu de que ponto a gente tava partindo, e como foi a criação daquele menino, de onde ele veio, como foi a família, como foi a relação dele com o movimento dos direitos civis inicialmente. Mas o filme foi pra sua própria história. Ele usa isso como um pano de fundo, mas ele vai contar a história do reformatório, contar a história daqueles dois adolescentes. Então aí o filme muda de figura. Eu acho que o filme passa a me engajar de verdade quando entra o segundo protagonista. Quando a gente tá com os dois adolescentes, que o filme começa a ter um vai e volta, que ele fica menos genérico e mais específico, sabe? Aí eu acho que ele começa que ele deslancha, porque aí você se envolve na história de forma mais direta, sabe? De forma mais literal, assim. Você se envolve na história desses dois garotos. E você entende o universo em volta deles, mas aquela história, ela funciona em si, assim. E aí eu passo a gostar muito dele. Aí eu começo a achar que todas as coisas que acontecem, todos os episódios que rolam ali, eles ficam mais significativos, porque eu me envolvo mais. Eu senti muito distanciamento da primeira parte do filme, e eu acho que a câmera atrapalhou isso. É curioso, né? Porque geralmente a gente faz uso da primeira pessoa pra estabelecer uma conexão emocional mais direta, mas eu acho que acabou distanciando um pouco o filme, porque existe um motivo muito claro pelo qual não se faz isso. É porque você não vê o ator, né, gente? O ator é o cara que se paga. Beleza, eu vou lá pra ver o filme do Leonardo DiCaprio, eu vou lá pra ver o filme da Emma Stone, eu vou lá pra ver o filme do Adrien Brody. Então, assim, quando você tem essa estrutura de câmera, você vê muito pouco o ator. Então, o filme passa a ser uma experiência muito, muito diferente do que a experiência que você tinha antes. E aí, eu acho que isso vai afastar muita gente, sem dúvida. Eu acho que é o que o Gustavo falou, assim, porque faz com que o filme fique mais lento. E eu acho que faz com que as pessoas se distanciem um pouco mais dele. Ainda mais nessa era da distração, na era da ansiedade. Eu acho que vai fazer com que as pessoas se desliguem muito mais fácil da história. Até que a história fique mais pessoal. E até que a história fique mais envolvente. E até que os primeiros saltos temporais aconteçam e você perceba que tem algum mistério ali. Que tem alguma coisa que você precisa juntar. Que tem peças que você precisa encaixar pra ter um resultado final, que você vai chegar em algum lugar específico, sabe? Até que isso aconteça na estrutura do filme, demora bastante. Ele me lembra um pouco a estrutura de marasmo, que eu não gosto nem um pouco, de Boyhood, do Linklater, sabe? Parece que o filme vai falar um pouco sobre aquela evolução, sobre aquele crescimento de uma criança pra um jovem, não sei o quê. E aí o filme vira pra outro lado. Quando ele passa a ser sobre o reformatório e sobre a experiência do reformatório, você engaja muito mais. Pelo menos é a sensação que eu tenho ao assistir o filme, sabe? E como isso demora, gente, eu sinto que muitas pessoas vão desistir dele, assim, sabe? O que a gente chama de espectador casual, a pessoa que não assiste pra pegar a premiação, que ela assiste pra relaxar, pra se divertir. Eu acho que o filme vai ser desafiador pra muita gente, assim, quando ele entrar em cartaz por aqui, ou cair em algum streaming e tal. Mas eu acho a experiência legal, assim. Eu acho talvez um pouco parecido demais com Boyhood pro meu gosto, mas eu acho que o envolvimento sobre o reformatório, eu acho que a referência que eu tenho pra dar pra vocês, assim, do meu sentimento me deu vontade de ler o romance, entende? Me deu vontade de pegar o livro e pensar assim, cara, como que essa história foi estruturada assim? Porque ela foi adaptada de um jeito tão inventivo. Como será que ela é originalmente? Será que ela alterna entre personagens? Será que esse reformatório é baseado em fatos? A gente tá fazendo episódio ao vivo aqui, a gente não tem essa pesquisa. Mas é super compreensível, é super imaginável que existissem reformatórios desse jeito, né? Mesmo que essa história não fosse verdadeira, não seja verdadeira, é super plausível que você tenha essa leitura, né? E um outro detalhe também, é muito fácil você saber se o filme tá na Flórida ou não, é se tiver algum crocodilo em cenas. Beleza, a Flórida tem crocodilos andando assim na rua, a gente já sabe.
Mas é isso, assim, eu acho que eu tenho pouco a falar sobre o filme em termos de ele me impactar muito significativamente, de eu me engajar muito com ele. Eu acho que muito disso passa porque o experimento fica um pouco maçante em determinado momento, sabe? Você fica quase com uma visão de cabresto, assim, sabe? Aquela viseira de cavalo, assim, que você só consegue olhar o cavalo só consegue olhar pra frente, assim. Eu acho que o filme te ambienta muito pouco, você se envolve muito pouco por boa parte dele. Até você engajar nele, assim, leva muito tempo. Então eu fiquei um pouco com essa impressão. Talvez seja um pouco por isso também que ele não tenha ido tão bem em termos de indicações, sabe, na academia. Talvez ele seja um filme que se descola muito das coisas. Porque filme com cara de indie por filme com cara de indie, a Nora também tem. Mas eu acho a Nora tão mais envolvente, assim, você fica tão mais mergulhado no caos daquela história do que você fica em Nickel Boys. E isso, eu acho que atrapalha um pouco o filme. E atrapalha também porque a gente gosta de ver os atores, sabe? Eu acho que a gente, no fundo, a gente gosta de ver os atores e eles contracenando e eles tendo interações, assim. Eu acho que isso faz com que a gente engaje mais, com que a gente tenha mais uma cara de história e menos uma cara de experiência imersiva, sabe? É menos um filme, mais eu tô indo num museu, eu tô indo acompanhar uma história de prontidão, assim. Nossa, total. Eu lembrei muito o Felipe Leão fala muito isso, que o cinéfilo, ele no seu cerne, ele é uma criatura voyeurística, né? Que a gente... E o filme ele tenta quebrar isso, né? Porque você sai dessa posição de voyeur, né? De estar acompanhando sempre essa história do lado de fora ali e tenta te colocar ali em uma experiência mais imersiva, né? Uhum. É porque é a câmera do Hitchcock lá no Janela Indiscreta, né? A primeira pessoa, ela é essencial pra estrutura de um filme, é essencial. Mas pra ele como um todo, é um pouco mais difícil, sabe? Porque, por exemplo, você pega o próprio Janela Indiscreta, você já pensou se aquelas cenas importantíssimas, elas não fossem em primeira pessoa, se fosse a cabeça do cara, você ia ficar muito grilado, você ia desengajar. Mas você precisa também ter a reação do James Stewart, você precisa entender o que ele tá pensando, como é que ele tá reagindo, você precisa saber que há perigo no entorno dele, que pode ter uma ameaça pelas costas, ou que como tá o ambiente. Eu acho que isso valoriza muito, mas também eu também tenho que colocar aqui o asterisco de que isso é tradicionalismo da minha parte. Eu não posso também cagar no filme porque o filme tenta uma coisa diferente. De maneira nenhuma, assim. Eu acho que é uma baita experiência. Como o Gusta falou, tô até repetindo o que ele disse, assim. É uma experiência muito interessante você conduzir um filme inteiro em primeira pessoa, né? O filme só não é em primeira pessoa nos saltos temporais, mas assim, ainda assim a câmera tá atrás da cabeça do cara. Ela não é em primeira pessoa, não é pelos olhos dele, mas ela nunca se desloca daquele eixo do personagem, né? Então assim, dá pra dizer que o filme é todo em primeira pessoa. E você pensa uma experiência dessa de 2 horas mais ou menos, ela tende a se desgastar, porque ela não tem escape, né? Você não tem como fugir daquilo, você não tem como relaxar, você não tem como respirar daquilo. É curioso você pegar um paralelo com séries, por exemplo, como tá acontecendo aqui em Ruptura, sabe? Você tem um episódio muito tenso, como você teve o episódio 4, e aí você precisa no episódio 5 em que você vai ter que respirar, você vai ter que pôr as coisas no lugar, você vai ter que encaixar. E aí a gente tá acostumado com essa estrutura de respiro também, que você, peraí, tá muito tenso aqui, ou tá muito dramático aqui, ou tá muito pesado aqui, eu preciso acompanhar essa história por outro ângulo, eu preciso chegar em outro ponto, eu preciso botar as pecinhas no lugar, eu preciso juntar as coisas. E o filme não te dá essa estrutura, ele não te dá esse tempo, porque ele se planeja como um filme pra ser inteiramente em primeira pessoa, né? O máximo que ele faz é alternar entre 2 personagens, mas aí ele tem um ritmo desafiador. Eu, por exemplo, já vi Nomadland, e Nomadland é um filme muito lento, mas que pra mim tem um ritmo menos desafiador do que esse, porque Nomadland tem uma estrutura semi-documental. Você já vai esperando uma outra coisa, sabe? Você já vai entendendo que é um filme que tá dando contexto e tá falando sobre uma situação caótica, mesmo semi-documental mesmo, assim, né? Esse filme não tem essa ideia, esse filme é baseado num romance, ele quer contar uma história específica, e aí quando ele vai pra essa fórmula, ele meio que desgasta, assim, eu sinto um pouco desse peso.
Você concorda, Gusta? Você acha que isso te desgastou também? Ou você acha que você embarcou rápido com isso? Só pra colocar aqui, pra quem tá ouvindo a gente, o livro foi baseado num reformatório que existiu de fato na Flórida. Ele existiu por 110 anos. E aí lá tinha várias histórias de abuso sexual, abuso físico e até assassinatos. E, inclusive, que é o grande tema ali, né, do Elwood na vida adulta, que é encontrar as valas, os corpos e tudo mais. E existiu, de fato, todos esses problemas aí dessa... tinha um nome, Dozier, o nome do reformatório. E assim, essa questão dele ser um pouco mais lento pela estrutura, eu acho que ele sabe muito bem que ele é assim. Eu acho que ele é um filme que ele não se preocupa em deixar o espectador enérgico, muito pelo contrário. Eu acho que é mais a letargia mesmo, é mais aquela coisa de eu quero o meu espectador assim muito calmo para entender que isso é muito sério, para entender que existem visões de mundo passando por esse tema, existem crianças que eram adolescentes, né? Os protagonistas têm 15 anos, depois aparecem as fichas deles lá, você vê lá que eles nasceram tipo 15 anos antes de morrerem. No caso, não vou falar quem, mas foi um spoiler. Mas também... Meu Deus. Tava ao vivo, agora não tem mais como cortar. Bom que ele foi soltando e de repente ele percebeu que ele soltou o spoiler. Caótico. Mas assim, pra uma história dessa, você já imagina que vai dar ruim, gente. Então assim, vocês vão atentos. E aí, agora que eu já dei o spoiler, eu já posso entrar... Não vou entrar não. Mas assim, eu acho que o fato dele ser um pouquinho mais lento e ter essa perspectiva... acaba sendo proposital. E aí vem os olhos que eu já tinha até falado, mas eu quero realçar isso. Vem os olhos para a atuação. Eu acho que os adultos do filme, eles entram em contraponto com os adolescentes, porque a visão dos adolescentes ela sempre se volta para a interação com o outro, né? Aquela preocupação mais da convivência. O adolescente é muito preocupado com se ele vai se encaixar ou não, se ele vai fazer parte do time ou não, se ele vai fazer parte da equipe ou não, se ele vai conseguir lutar boxe ou não, se ele vai, sabe, ser amiguinho de um ou do outro. E o adulto não. Os adultos, eles estão preocupados com a frieza do mundo, com a potencialidade da violência. Eles estão preocupados em provar que existiram valas e que eles querem desenterrar as ossadas para saber de quem para identificar quem morreu. E, por outro lado, a mãe, que também é uma adulta da primeira faixa ali do filme, que também está sempre preocupada, sempre falando, filho, presta atenção onde você anda, aquela coisa meio cíclica, né, da violência. Tipo, eu sei que você é um menino bom, eu sei que você não vai fazer nada, mas cuidado com quem você anda, cuidado com as coisas que você faz, não vai se meter em encrenca. E ele se mete sem querer, e aí você se sente na pele dele, do tipo, cara, eu também poderia estar metido numa situação dessa, mas o ponto de vista é que ele era um cara preto naquele momento, naquela situação, e ele foi abusado porque o destino quis, sabe? Tipo, é uma coisa muito arrebatadora, assim, meio inevitável da vida dele, sem redenção, uma coisa meio triste por si. Enquanto ele olha, enquanto o olhar do jovem, dos dois, se volta para aquela coisa assim, cara, os brancos estão lá jogando futebol, fazendo os timinhos dele, daqui a pouco eles vão embora, daqui a pouco eles vão cometer outro crime, eles que são os criminosos, sabe? Tem isso, tem essa visão clara, assim, de que os brancos, eles estão lá no reformatório e eles cometeram crimes reais. E os pretos, alguns podem ter cometido, no caso do Elwood, não cometeu nenhum crime e ele tá lá e ele vai ser torturado. Então, ponto final, é a cor. Então, fica muito na sutileza esses detalhes. É muito bom você ver que o filme, ele tá tendo paciência pra mostrar esses detalhes o tempo todo. Mas eu entendo também que é um esforço. E você precisa realmente estar engajado. Acho que alguém usou o termo museu, né? Falou de como se fosse uma exposição. O Luiz falou de como se fosse uma exposição.
Tem muita cara mesmo. Tipo, se você divide aquelas cenas por seções de uma exposição, de uma galeria, você consegue compreender a história também. É como se você estivesse passando ali pelo retrato do Elwood na infância, aí depois você lê um trecho a respeito do que aconteceu no reformatório, depois você vê imagens reais, e aí você vê o próprio... Tem a questão do Martin Luther King, tem todas essas coisas que se relacionam, então você consegue fazer meio que uma exposição do que é o tema que ele tá querendo tratar. Quase tem... É porque é muito artístico, eu acho, esse filme. Ele tem um quê muito... uma visão muito mais disruptiva. Eu acho que de todos os filmes, ele é o que mais se pretende ser diferentão. É o que mais tem... Ele é o mais experimental de todos eles. Então, tem essa cara mais de arte mesmo, de uma coisa diferente. Não que os outros não sejam, obviamente, né, gente? Mas esse é o ponto, assim. E o simbolismo do Martin Luther King é muito interessante aqui, porque ele vai ser sempre muito interessante em todo filme que você for tratar sobre o tema, sabe? Mas é muito curioso como ele não tem espaço em Judas e o Messias Negro e como ele tem aqui, porque você tem diferentes aspectos de lidar com o mesmo problema, né? A política da não violência do Luther King, ela é muito academicizada, talvez, assim. Ela vem de um lugar de tolerância que não é fácil de manter nessas circunstâncias, né? E eu acho que o Nickel Boys trata um pouco sobre como o reformatório quebra isso, ou tenta quebrar isso no Elwood, né? Ele quer quebrar essa imagem, essa adoração ao Luther King, porque o jeito de responder à violência que eles sofrem é a não violência, sabe? O que o Luther King tava pedindo era demais da população preta na época, porque você apanhar, você ser injustiçado como você é até hoje, e a sua resposta tem que ser não violenta, porque vão usar a violência contra você. Tipo assim, apanhe, e se você for violento, vão dizer que você está apanhando porque você é violento, mas se você não for violento, vão inventar uma desculpa pra te bater do mesmo jeito. Então, assim, simbolicamente é muito legal quando esses filmes abordam Luther King, porque a resposta dele era muito... As respostas podem variar muito às injustiças, e elas variam até hoje, né? Essa discussão da violência e da não violência, ela perpetua movimento social até hoje, né? Tem gente que dá choradeira porque o movimento quebrou a vidraça do Itaú, sabe? E aí você tem essa questão sendo tratada na pele, porque os moleques podem ser literalmente torturados, sabe? Eles podem sofrer chibatadas 50, 60 anos depois do fim da escravidão. E tá tudo bem, porque, né, eles são cidadãos inferiores, sabe? O moleque mexicano, eles não sabem se ele pertence aos brancos ou aos pretos, e ele fica mudando de setor no reformatório, sabe? Porque o que define realmente é se você vai ser torturado ou se você vai jogar bola no reformatório é a cor da sua pele. Então, assim, e tem aquelas coisas também, pra gente evitar de cair em jargão, é muito complicado evitar de cair em jargão, até porque nós não somos as pessoas ideais pra falar sobre movimento social aqui, mas é aquela coisa da triste condição atual do filme, né? Porque é o tipo de discurso que você vai ver num governo Trump. Tem maluco na TV reclamando que do show do Kendrick Lamar foi muito ruim porque foi um show racista, porque não tinha uma pessoa branca dançando, sabe? Esse o mundo que a gente vive hoje, assim, sabe? Então, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a gente fala, que eu falo que, por exemplo, o filme começou me passando a impressão de que era um filme pra academias posar de progressista, como a Emília Pérez. A Emília Pérez é um filme pra academia pra posar de progressista, é um filme pro BAFTA posar de progressista. Ao mesmo tempo você fala assim, cara, mas a gente tá tão longe do ideal, que mesmo que o filme não fosse bom, você ainda precisaria, tem coisa que você ainda precisa martelar, sabe? Você ainda precisa dizer, amigo, olha aqui, olha em volta, olha o que a galera tá passando. Tem gente desenterrando cova de pessoas pretas desconhecidas até hoje, sabe? Então, é complicado, porque o filme pode atacar tantas coisas, né? O filme não tem obrigação de educar ninguém, mas ele pode tratar de tantas coisas, mesmo sendo subjetivo, mesmo sendo genérico e tal. E eu acho que Nickel Boys é muito bom porque ele tem certa familiaridade no contar da história. Você se envolve com a história de dois jovens que estão passando por um reformatório. Como eu disse, a gente citou o Stephen King aqui, é um tipo de história muito familiar
ao grande público, esse sentido de jovens num reformatório que estão passando por um apuro e tem que sair de lá. Isso é um tema muito caro ao público em geral, mas que usa uma estrutura diferenciada que tem que ser abraçada, sabe? Que você tem que correr atrás de sentir aquilo ali. Eu não posso falar mal de Nickel Boys e falar que eu adoro After Sun, por exemplo, que é o radical do radical no ritmo lento, né? Ele vai reconstruir memórias com filmagens caseiras. Assim, a gente tem que apreciar quando os diretores tentam fazer isso, ainda mais quando você pega o cara com o filme de estreia dele, ele tentando trabalhar com as coisas nesse formato. Eu acho que é de se aplaudir, sim. Eu fico feliz de esse filme estar na lista, porque isso convence pessoas a assisti-lo, né? Talvez fosse um filme que fosse passar em branco até pela gente, se ele não tivesse entre os 10 filmes, porque, né, agenda corrida e tal. Mas também acho que você precisa de um pouquinho de fé, precisa empurrar um pouquinho no começo pra você chegar na história final dele, engajar com a história final dele. Pessoal, esse filme foi indicado a 2 Oscars, nós não vamos gastar muito tempo com isso, então ele foi indicado a melhor roteiro adaptado, que ele concorre numa categoria bem difícil, e foi indicado a melhor filme. Vou começar com o Lucas, então. E aí, Lucas, dessas 2 categorias, você acha que Nickel Boys pode pescar alguma? Você acha... A mais possível seria roteiro adaptado, mas você acha que tá com boas chances de levar roteiro adaptado? O que você acha do filme na premiação? Cara, eu acho que ele não tá com boas chances, não. O que seria mais óbvio, né, da gente imaginar seria o de roteiro mesmo. Até porque melhor filme eu acho que ele não tá entre os favoritos aí. Mas acho que também não... Assim, uma das coisas que eu elogiei do filme aqui foi realmente a história e como o roteiro é construído, né? Porque tecnicamente eu admiro sempre quando a gente vê um diretor tentando fazer algo diferente, experimental, mas isso não é sinônimo de que vai ficar bom. E, pelo menos pra mim, eu já não gosto tanto da experiência do ponto de vista da técnica que eles escolhem pra filmar. Mas gosto muito do roteiro, de como ele é amarrado, de como eles abordam o tema, de como eles abordam o contexto. Então acho merecida a indicação, mas acho que ele não tá entre os favoritos, não. Deve passar batido. Gosto, e aí? Ele deveria estar em melhor fotografia, né? Lembrando que Maria Callas e Emília Pérez tá em melhor fotografia. Só pra falar que quais filmes estão aqui. Tipo assim, não deveria não, mas... Nossa, Emília Pérez... Toda semana batendo em Emília Pérez. A Emília Pérez tá em roteiro adaptado também, amigo? Todo episódio. Daqui pra março, meu amigo, essa todo episódio... Essa categoria é assim, ó, Conclave, Um Completo Desconhecido, Nickel Boys, Sing Sing e Emília Pérez. Essa de roteiro adaptado. Então, mais uma vez, não deveria estar aí, né? Mas assim, não é sobre Emília Pérez esse episódio, não vamos fazer isso. E, bom, eu não acho que vai levar nada, assim, sinceramente. Mas eu fico muito feliz já do filme pelo menos ter aparecido, porque a quantidade de... assim, ele só teve 2 indicações. Eu fiquei com medo dele nem ter sido indicado. Ele podia nem ter sido indicado pra filme, já que ele tá só em roteiro e filme, né? Assim, ele tá super esnobado esse filme, super baixinho, assim, em expectativa. É complicado, porque acho que as pessoas nem estão pegando muito o feeling dele. Então, é triste ele não ter subido tanto, mas eu acho que realmente ele deveria estar em fotografia, gente. Eu acho ele bem diferente, assim, a forma com que eles fazem os enquadramentos, toda uma textura, assim, de época também, que eu acho bem bonita. A razão de aspecto ficou diferente. Filmar em primeira pessoa é muito diferente também. Ele tem um blurzinho, assim, uma coisa meio amareladinha que eu amo. Eu acho tão bonito. Eu realmente acho que ele deveria estar pra fotografia. Mas temos Emília Pérez, que parece que foi melhor. Eu tenho a impressão de que porque é engraçado, porque quem indica são os profissionais, né? Certo? Quem indica os filmes indicados a melhor fotografia são os fotógrafos, são os cinematógrafos. Quem indica, sabe? É assim que funciona. Mas eu acho engraçado que ainda assim, eu tenho uma impressão de preconceito com a câmera subjetiva quando o assunto é fotografia. Eu acho que todo filme que tem câmera de mão demais, todo filme que tem câmera subjetiva demais, ele não é muito considerado pra fotografia. Sabe, eu não tô nem falando desse, não. Tenta pensar em exemplos que a galera fala assim, nossa, que baita fotografia, de filme com muita câmera de mão. Não acontece.
Eu acho que o pessoal gosta mais de coisa mais fria, mais distantona, assim, mais grandiloquente, sabe? Uma coisa meio conclave, assim. Mais estruturada, eu acho que pega, né? eu acho que pega mais as pessoas do que filme com câmera de mão, essas coisas. Então, assim, mas pega bem mais mesmo. Até porque a câmera subjetiva, ela é literalmente isso, né? Você deixa ela na mão de um cameraman, ou às vezes ele tá, nesse filme, tava até amarrado no próprio ator, e aí você, tipo, deixa acontecer um pouco, assim, a coisa. Não tem um plano extremamente complexo pra fazer. Então é mais... A câmera subjetiva tem esse problema de não ficar aquela coisa assim na sua memória. Ela ajuda muito pra experiência no momento ali do filme. Mas você vê um filme igual Conclave, você bate um olho no Instagram ali, você olha, nossa, que imagem bonita e tal, que filme, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que essa câmera mais distante, ela é aquela imagem... O visual do filme fica mais gravado ali na sua memória. Eu nem assisti Brutalista, mas eu já vi tanta imagem bonita desse filme. E tudo assim de prédio, de paisagem, sabe? Uma você câmera de mão, você achou vai os AI lá? Achou uns prédios assim com dedo? Apareceu um Jesus abraçando o arquiteto, alguma coisa assim. Apareceu Jesus abraçando o Adrian Brody. É só na voz. Jesus. Bom, dispersou assim. Não, a gente tava falando de Conclave, vai, poxa. Dispersou assim também não. Tá certo, tá falando de Conclave. Já linkou ali, né? Gente, vai passar em branco, né? Nickel Boys tá ali de menção honrosa pra melhor filme, e pra roteiro adaptado eu não acho que... Vai ser Conclave, né, gente? Conclave vai levar roteiro adaptado entre esses aqui. Conclave. Eu acho que não tem nem muita conversa. Tô nem querendo dizer que eu concordo, não. Dos que estão aí, eu concordo. Dos que eu vi, eu ainda acho que o roteiro de Nickel Boys é melhor do que o de Conclave. E tá faltando, assim, o Completo Desconhecido pra ver, não vi Sim, mas enfim. Mas eu acho que vai passar em branco. Eu acho que não vai levar, não. Tem uma coisa assim, eu sempre tenho essa teoria, mas eu acho que ela pode ser enviesada, né? Geralmente o prêmio de roteiro fica meio de consolação, né? Você lembra que Corra levou roteiro e perdeu pra um filme qualquer coisa lá, que eu nem lembro qual Tarantino foi no ano, né? Então assim, o Tarantino sempre leva melhor roteiro e tal. Mas não é o ano de Nickel Boys, não vai levar nenhum dos dois. Talvez ele devesse ter sido indicado a mais coisas, quem sabe? Mas assim, esse é o ponto. Dentre as duas, não, sem chances, infelizmente. Bom, e agora é com vocês. Vocês já assistiram Nickel Boys? Gostaram? Ou não assistiram, mas ficaram interessados? Bora estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, porque a gente responde tudo o que aparece por lá. Valeu pela atenção de todo mundo. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.